Olá a todos, o meu nome é Gonçalo, cá estamos nós para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-vos ensinar sobre como cuidar de caracóis e caracoletas. Este é um vídeo muito pedido por vocês e eu às vezes fico um bocado impressionado porque eu acho sempre que as pessoas não acham os caracóis e as caracoletas muito interessantes. No entanto, eu depois lembro que grande parte do meu público aqui no YouTube são crianças, então caracóis e caracoletas são um dos animais mais fáceis que vocês podem arranjar. Então eu percebo o porquê de vocês pedirem tanto este vídeo sobre como cuidar de caracoletas e caracóis e é isso que eu vos trago hoje. Antes de vos começar a ensinar sobre como cuidar destes moluscos, vocês obviamente precisam de saber que espécies é que existem ao vosso dispor para vocês poderem adquirir e cuidarem em casa. E também no caso de vocês já terem apanhado um caracol ou uma caracoleta da natureza e quiserem saber qual é que é a espécie que vocês têm em vossa casa, também saberem qual é que é. Aqui em Portugal existem 4 espécies principais de caracóis e caracoletas que vocês podem ter em vossa casa. Para esta parte do vídeo eu preciso usar óculos porque eu não vejo nada. Então aqui em Portugal nós temos 2 espécies de caracóis e que é o caracol mediterrâneo, também conhecido como Theba pisana. Acho que é assim que se diz o nome científico. O caracol canário, também conhecido como Helix cepaea. E existem também aqui em Portugal 2 espécies de caracoletas. A caracoleta riscada, também conhecida como Otala lactea, e a caracoleta moura, também conhecida como Helix aspersa. Este vídeo serve também para vos ensinar a cuidar de caracóis gigantes africanos ou caramujos gigantes africanos. E o nome científico deles é Achatina fulica. Agora que já vos disse que espécies de caracóis e caracoletas é que vocês podem encontrar aqui em Portugal, eu vou-vos ensinar como é que vocês podem adquiri-las. Aqui em Portugal é uma prática muito comum de se comer caracoletas e caracóis. Então existem vários restaurantes e várias lojas espalhados pelo país dedicados à venda destes animais para consumo humano. Então, vocês podem simplesmente ir a uma loja dessas e pedir 1 ou 2 ou 3 caracóis ou caracoletas. Dado que estes animais são vendidos ao quilo, não interessa muito eles dispensarem 1 ou 2, então vocês podem ir lá e pedir. Outra opção que vocês também têm para obter os vossos caracóis e caracoletas é também de coletá-los da natureza. Eu pessoalmente não sou contra tirar caracóis e caracoletas da natureza, não são espécies em extinção, portanto há em grande número. Desde que vocês os apanhem e tragam para casa e cuidem bem deles, eu não vejo pessoalmente nenhum problema com isto, eu próprio já o fiz. E estes 2 métodos são para as 4 espécies que eu vos disse que existem aqui em Portugal. No entanto, caracóis gigantes africanos aqui em Portugal só podem ser adquiridos em lojas de animais. Então vocês têm de ir a uma loja de animais exóticos, procurar onde é que existem caracóis gigantes africanos e comprarem 1 ou 2 ou quantos vocês quiserem. No Brasil a história já é diferente. No Brasil o caramujo gigante africano foi introduzido no Paraná na década de 80, então eles, apesar de serem uma espécie africana, foram introduzidos lá e são uma espécie invasora. Então vocês podem apanhá-los da natureza, é também inclusive um favor que vocês estão a fazer aos outros animais autóctones do Brasil, portanto vocês podem apanhar caramujos gigantes africanos da natureza e cuidar deles em casa. Uma pergunta muito comum que eu recebo de várias pessoas no Instagram é qual é que é o sexo do meu caracol e se eu sei lhes dizer se é macho ou fêmea. Então, caracóis e caracoletas são hermafroditas, o que significa que eles têm os 2 órgãos sexuais. Tanto são machos como são fêmeas. Então vocês podem chamar-lhes o nome que quiserem, não há grande problema se são machos ou são fêmeas, não se preocupem com isso. Agora que já acabámos de falar sobre as espécies de caracóis e caracoletas que vocês podem ter em cativeiro, vamos então começar a falar sobre o terrário que vocês podem utilizar. O que é mais importante para vocês reterem no cuidado sobre caracóis e caracoletas é que eles precisam de um terrário que seja escuro, úmido e fresco. Se vocês tiverem um terrário escuro, úmido e fresco, já é um bom começo. As 2 espécies de caracóis e as 2 espécies de caracoletas que eu falei têm cuidados muito semelhantes, então é quase igual. A única espécie que difere um pouco é o caracol gigante africano, então à medida que eu vou falando sobre como cuidar de cada espécie, eu vou também falando sobre as diferenças entre elas. O terrário que vocês podem utilizar para os vossos caracóis e caracoletas é totalmente a vossa escolha. Vocês podem utilizar um terrário o mais simples que vocês quiserem ou o mais elaborado e extravagante que vocês quiserem ter em vossa casa. Vocês podem obviamente comprar um aquário, no entanto isto é um bocado mais caro e sei que nem toda a gente tem a opção de fazer isto, então vocês podem simplesmente arranjar num recipiente que seja grande o suficiente, dado o tamanho dos vossos caracóis ou caracoletas. Obviamente, se for para caracóis, um recipiente mais pequeno vai servir, mas se vocês quiserem um caracol gigante africano, então vão precisar obviamente de uma coisa maior. Então têm de ter um bocado de noção em relação ao tamanho do animal e ao terrário que vocês vão utilizar. Mas qualquer coisa serve. Obviamente não vão utilizar uma garrafa de água para fazer um terrário, mas qualquer tipo de recipiente, uma caixa de plástico, serve para cuidar de caracóis e caracoletas. É importante que se use uma tampa que dê para fechar, porque os caracóis conseguem levantar e fugir, então utilizem uma tampa com buracos para poder haver circulação de ar no terrário e que seja pesado o suficiente que os caracóis não consigam levantar. Se por acaso for uma tampa leve, como a que eu usei, por exemplo, usem uma pedra, usem um livro, qualquer coisa para fixar a tampa no lugar, para eles não conseguirem levantar e fugir, porque senão no dia seguinte vocês vão ter uma surpresa. A tampa que vocês utilizarem também não deve ser de rede, porque assim há muita
circulação de ar no terrário, então a umidade vai evaporar no instante. Então basta mesmo arranjarem uma tampa de plástico com alguns furinhos para manter a umidade alta e também para haver circulação de ar no terrário. Uma pergunta muito comum é também se nós precisamos de usar tapetes de aquecimento ou alguma fonte de calor. Para as 4 espécies de caracóis e caracoletas que eu vos falei, não é necessário, elas estão aqui de Portugal, elas são autóctones, então elas sobrevivem exatamente nas mesmas condições que se está lá fora, então vocês não precisam de fontes de calor nenhuma. No entanto, para caracóis gigantes africanos, vocês precisam de usar sim um tapete de aquecimento, porque são uma espécie exótica que precisa de calor, ao contrário das caracoletas e dos caracóis das outras espécies. Para os caracóis gigantes africanos, o tapete de aquecimento não deve ser colocado por baixo do terrário, como a maior parte dos répteis, deve ser sim colocado de lado, porque se vocês colocarem o tapete de aquecimento debaixo do terrário, o que vai acontecer é que todo aquele calor vai secar o substrato e vocês precisam mesmo que o vosso terrário esteja úmido. Então metam o tapete de aquecimento colado ao vidro ou ao plástico do terrário e assim o tapete não vai secar o substrato do vosso terrário e vai sim manter o ar quente. E é isso que nós pretendemos. Várias pessoas também têm a questão se devemos usar taças de água ou não, e isto é muito dependente da espécie que vocês têm ou que pretendam ter. Para os caracóis canário, caracóis mediterrâneo, caracoletas mouras e caracoletas riscadas, eu recomendo vivamente que não utilizem taças de água, porque eu próprio já tive um incidente em que uma das minhas caracoletas se afogou. Se a umidade estiver alta e houverem, por exemplo, gotas no vidro, eles conseguem obter toda a água e toda a umidade que precisam das paredes do vosso terrário, que devem estar sempre molhadas o dia inteiro. Para os caracóis gigantes africanos, são caracóis de maior tamanho, então vocês podem sim usar uma taça de água. Se acharem que a taça de água é muito funda, podem, por exemplo, meter algumas pedras no fundo da taça de água e assim tem menos altura e o caracol não se vai afogar. A próxima coisa que vocês precisam de considerar no vosso terrário é que tipo de substrato é que vocês vão utilizar. O tipo de substrato que eu recomendaria que vocês utilizassem é o mesmo que eu utilizo, que é uma mistura entre fibra de coco e terra orgânica, sem fertilizantes, sem pesticidas, sem nada. Esse substrato é ótimo para manter a umidade, então é esse mesmo que eu recomendo. Em relação à decoração que vocês podem utilizar no vosso terrário, é inteiramente a vossa escolha, desde que não utilizem nada tóxico. Vocês podem utilizar, por exemplo, pedras que vocês apanham na natureza, podem usar ramos, troncos, pedaços de cortiça, o que vocês quiserem. Desde que, obviamente, esterilizem todo esse material que vocês apanharem da natureza, e eu já fiz um vídeo sobre como esterilizar e como deixar tudo seguro para utilizar em terrários num vídeo passado, e o link está lá em baixo. Vocês podem também utilizar plantas falsas. Caracóis e caracoletas obviamente que sabem distinguir entre plantas falsas e plantas verdadeiras, então não se preocupem com eles tentarem comer as vossas plantas falsas. À partida isso não vai acontecer. Uma dica muito importante que eu tenho para vocês para manterem a umidade alta é borrifarem o terrário com água todos os dias. Borrifem o substrato, borrifem as paredes do vosso terrário e assim mantêm sempre a umidade alta. A próxima pergunta que vocês podem ter é sobre como limpar o vosso terrário. A primeira coisa que vocês precisam de saber é que caracóis e caracoletas fazem mesmo muito cocó. Vocês querem ter tudo limpinho, querem olhar para o vosso terrário de caracóis e querem ver tudo limpo. Não vai acontecer, eles fazem cocó sempre nos vidros, é incrível. Eu não percebo qual é a atração que eles têm, mas eles gostam mesmo de fazer o cocó nos vidros, então vão ter aquilo sempre tudo sujo. Então, para limpar, vocês pegam nos vossos caracóis e nas caracoletas, retiram-nas do terrário, retiram as decorações. Se for necessário substituir o substrato, façam-no. Às vezes, com umidade alta, podem começar a aparecer alguns fungos, então é importante que vocês substituam o substrato velho. E depois pegam num esfregão, podem arranjar um esfregão só mesmo para a limpeza do terrário dos vossos caracóis e caracoletas, não usem o esfregão da loiça. É melhor avisar, não sei, não vai alguém ter essa ideia. E vocês esfregam só com água, ou seja, lavam o terrário, esfregam as paredes todas, tiram o cocó, limpam tudo. Não usem lexívia, não usem vinagre, não usem nada para limpar. Basta mesmo só um esfregão, água e limpam assim todo o terrário, voltam a pôr as decorações e metem os animais lá de novo outra vez. Caracóis e caracoletas não são esquisitos, então vocês podem oferecer qualquer tipo de frutas e vegetais que eles vão aceitar à partida. No entanto, é importante saberem que alimentos é que são seguros para eles e quais é que são aqueles que devem ser evitados. Alimentos saudáveis e seguros que vocês podem oferecer aos vossos moluscos são, por exemplo, pimentos, banana, maçã, alface, batata doce, couve, cenoura, ervilhas e também folhas de dente-leão que vocês podem apanhar da natureza. Como as folhas de dente-leão vocês vão apanhar da natureza, certifiquem-se de lavarem-nas bem com água antes de as oferecerem aos vossos animais, porque podem conter, por exemplo, gases ou fumos dos carros, podem também ter xixi de cão, então para evitar isso lavem bem as folhas de dente-leão e aí podem oferecê-los de uma maneira segura aos vossos animais. É muito importante também que todas as espécies de caracóis e caracoletas tenham ao seu dispor osso de choco. O osso de choco é essencial para vocês manterem o vosso caracol ou caracoleta saudáveis, porque eles gostam mesmo muito de comer osso de choco e é também uma grande fonte de cálcio para eles manterem a sua carapaça saudável. Os alimentos que eles não podem comer são, por exemplo, comidas salgadas, porque isto vai matar os vossos caracóis. Já muitos de nós sabemos que o sal mata caracóis, caracoletas, lesmas, e então não deem de todo comida salgada ou então os vossos animais correm sério perigo de vida. Tipos de frutas que vocês não podem também oferecer são, por exemplo,
tomates, abacate, frutas cítricas, por exemplo, laranja, limão, tangerina. E cebola também não deve ser oferecida, como também não deve ser oferecida à maior parte de animais. A maior parte de animais não se dá bem de todo a comer cebola. E, portanto, não se esqueçam, a alimentação principal dos caracóis e caracoletas são frutas, vegetais e osso de choco. É muito importante que vocês retenham esta informação. Agora, muitos de vocês perguntam também se podemos manusear os caracóis e as caracoletas. A resposta é sim, vocês podem manusear os vossos caracóis e caracoletas, no entanto, apenas se for estritamente necessário. São animais com uma pele muito sensível e que não beneficiam de todo de serem manuseados pelas pessoas. Mas se vocês por acaso precisarem deslocar os vossos caracóis e caracoletas de um lado para o outro, peguem gentilmente na carapaça e movam-nos de um sítio para o outro. Eu evitaria o contacto de pele com pele, no entanto, se vocês precisarem mesmo de o fazer, não se esqueçam de umedecer primeiro as vossas mãos, passem-nas por água, não peguem no caracol ou na caracoleta com as vossas mãos secas, porque isso pode mesmo magoar a pele deles. Muitas pessoas também perguntam o que é a espuma que os caracóis ou as caracoletas fazem quando eles são pegados pelas pessoas. Esta é uma forma de autodefesa, significa só que vocês assustaram o caracol ou a caracoleta, eles estão sempre a tentar proteger de vocês, então eles fazem aquela espuma. O vosso caracol não está a morrer. Uma coisa muito importante também que eu tenho de falar aqui é se há algum risco de vocês contraírem meningite de manusearem caracóis ou caracoletas. A resposta curta é sim. Caracóis e caracoletas retirados da natureza andam por todo o lado, andam a rastejar por todo o lado, então sim, vocês podem contrair meningite. No entanto, não há razão nenhuma para vocês terem medo, que é importante de saber, especialmente isto para crianças, por exemplo, pais que têm crianças pequenas e elas vão manusear caracóis ou caracoletas, é simplesmente lavarem as mãos. Isto é uma coisa que já faz parte da nossa higiene diária, toda a gente sabe como lavar as mãos com sabão, então não se esqueçam de o fazer depois de manusearem caracóis e caracoletas. Eu sei que muitas pessoas podem ter realmente medo de contrair meningite, e eu sei que o nome é assim meio assustador, mas há tanto risco de vocês apanharem meningite de um caracol ou de uma caracoleta, como há de apanharem salmonela de outro animal qualquer. E é por isso que é tão importante depois de manusearmos, seja que animal for, de lavarmos as nossas mãos com sabonete antes de tocarmos na cara, nos olhos, no nariz, na boca, seja onde for. E a última coisa que eu preciso vos dizer é uma coisa que eu não sei se é assim tão necessário, mas não vai alguém ter a ideia. Não pintem, não decorem, não façam nada com a carapaça dos vossos caracóis ou caracoletas. Muitas pessoas pensam que a carapaça de caracóis e caracoletas e até tartarugas é uma coisa totalmente diferente do animal em si, mas não. A carapaça faz parte do animal, então se vocês forem pintar a carapaça de um caracol ou de uma caracoleta, eles podem sim ser intoxicados pela tinta, então simplesmente não o façam. E agora eu vou-vos mostrar como é que eu monto o meu terrário para as minhas caracoletas mouras. E é tudo para este vídeo, espero que vocês tenham gostado e saiam daqui a aprender sobre como cuidar de várias espécies de caracóis e caracoletas. Se vocês tiverem outro animal que queiram que eu faça aqui um vídeo sobre como cuidar, deixem lá em baixo nos comentários. Não se esqueçam também de ver as minhas outras redes sociais, como por exemplo o Instagram, o TikTok, o meu website, o Snapchat, estão todos lá em baixo na descrição. Acho que é tudo para este vídeo e vemo-nos na próxima semana.